Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do meu canal de vídeos no YouTube. Nós estamos fazendo o código de importação do retorno do banco. São 3 partes do vídeo, porque senão ia dar quase 1 hora de treinamento. 1 hora não, mas uns 45 minutos com certeza. Então o que eu fiz foi picar esse vídeo em algumas partes para que você possa entender corretamente todo o código e praticar na medida em que você tiver tempo. Detalhe importante. Esse arquivo da aula 5 vai estar disponível para download lá no meu blog do Sigo Nerd. Se você não sabe como fazer isso, assista a primeira parte da aula 1. O que nós temos aqui agora então é a continuação do nosso código, onde nós vamos ter a parte 3 desse vídeo. Se eu lembrar, eu vou colocar a descrição dos 2 vídeos aqui nos comentários, aqui na descrição desse vídeo também. Então vamos lá, agora o que nós vamos fazer é formatação. Nós vamos identificar e formatar o arquivo. Identificar erros e formatar o arquivo. Com isso nós vamos concluir o nosso processo de desenvolvimento dessas aulas. Nós vamos primeiro começar selecionando a nossa planilha de não baixados, wnb.select. Se você tiver uma rotina de importação de vários bancos, aqui você poderia escrever, por exemplo, Santander, Itaú, Banco do Brasil, etc. wnb.select. O que nós vamos fazer, como eu já fiz esse select aqui em cima, eu vou simplesmente vir até aqui e vou selecionar w.range a1, .current region, .select. Nós vamos selecionar todos os nossos dados e eu vou usar aqui a nossa subpinta borda. Como eu gosto de usar uma sub para poder fazer a formatação, então nós vamos entrar aqui no módulo oculto, lá no final da nossa sub, nós vamos digitar sub pinta borda. E essa sub vai fazer a pintura das bordas dos nossos dados selecionados. A nossa rotina vai ser o seguinte: a partir da seleção de células, selection.borders xl edge left line style, ou seja, a linha de estilo vai ser igual a xl continuous. Perfeito. Como nós vamos digitar essa linha 6 vezes, eu vou copiar 1, 2, 3, 4, 5, 6. A XL Edge Top, que é a parte superior. Nós temos também a parte inferior, bottom, e aqui nós temos a parte direita da nossa célula. Ainda nós temos aqui vertical, todas essas nossas linhas, elas vão ser do tipo contínuo. E depois de fazer toda essa pintura, nós vamos colocar aqui selection.entire_column.autofit, para que ele já possa formatar. Para que você possa ver essa pinta-borda funcionando antes de nós continuarmos o nosso código, observe. Eu vou colocar aqui algumas células. Se eu vier aqui na minha janela de verificação imediata e escrever pinta borda e der um Enter, você vai ver que todas as minhas células tiveram a pintura da borda realizada e ainda ele deu um autofit nas minhas colunas para ajustá-las automaticamente. Então, ao invés de escrever rotinas de formatação para cada um dos meus subs, para cada uma das minhas subs, o que eu faço é criar uma sub única de formatação e chamá-la quando eu preciso para formatar aí células. Então, pinta a borda. Legal. Aí o que nós vamos fazer? Vamos continuar. Deixa eu só posicionar aqui meu cursor. Perfeito. Na sequência, nós vamos vir até aqui, na nossa planilha wnb.range a1.select, nós vamos selecionar de novo a célula 1, e nas nossas células de não baixadas, nós vamos utilizar aqui aquele comando w.rows.count, offset 2,0.select. E aí nesta célula ativa, ActiveCell.value, vai ser valores não debitados do banco
e aí eu vou concatenar com aquela minha variável banco que nós declaramos no início. Legal. Aí o que nós temos? Vamos selecionar agora a nossa planilha principal, w.range a1.currentRegion.entityColumn.AutoFit. Eu já vou ajustar todas as colunas da minha coluna W. w.range, vou selecionar toda a minha linha 1, .select. E aí eu vou colocar aqui, com a minha seleção, vamos fechar a janela de verificação imediata. Então o width e o end width, nós vamos colocar aqui .font.bold igual a true, .font.size igual a 11. Eu estou formatando toda a minha linha 1, ou se você preferir, de A1 até E1, ele vai selecionar e vai fazer essa formatação. A minha coluna agora nós vamos formatar w.range, coluna B, .number format igual, aí nós vamos colocar o nosso estilo monetário, trilha, vírgula, trilha, 0.00. Essa é a formatação para números financeiros. Vou fazer a mesma coisa para a minha coluna E, só que ao invés de formatar com os tipos financeiros, nós vamos formatá-la com o tipo CPF. Veja só, para formatar pelo CPF, 3 casas e 2 aspas para juntar o ponto nessas nossas formatações. Depois, 3 zeros, 2 aspas, ponto, 2 aspas. 3 zeros, 2 aspas, traço, 2 aspas. Essa é a formatação em VBA para CPF. Com isso, nós estamos terminando. w.rangeA1.select para colocar o cursor lá no comecinho de novo. Nós vamos apagar frm-menu.lbl status, .caption igual a vb null string, para colocar aqui uma variável nula, uma string nula. Vou dar um do events para que ele possa atualizar a minha tela. E aí, vamos dar uma mensagem para o usuário. Message box, processo concluído. Nesse caso, antes dessa mensagem, nós vamos ativar a tela. Application.screenUpdating igual a true. Vamos dar a mensagem para o usuário. E aí, nosso processo está concluído. Para evitar que as nossas variáveis deem problemas, setW igual a nothing. setWNB igual a nothing. Declarei a última célula e aí está tudo prontinho. Nós podemos incluir ainda tratamentos de erro, mas como eu não quero estender ainda mais essa aula, vamos fazer então a nossa depuração desse código. Primeiro, depurar. Vou colocar apenas um breakpoint aqui, porque depois de ler o meu arquivo pode ser que ele já tente fazer a importação de tudo direto. Melhor, vamos abrir aqui o nosso menu, pressionando a tecla F3 e vamos clicar no botão Importa Retorno. Assim que eu fizer isso, o método OpenGetFileName, isso é aberto. Detalhe importante que eu não mostrei, vou importar aqui de novo. Quando eu vou importar o retorno do banco, note que o filtro aqui está arquivo de retorno e arquivo TXT somente. Você poderia substituir aqui qualquer um dos dois para o tipo escolhido ou desejado. Importei. Ok, então vai iniciar o processo. Apagou todos os dados da planilha principal de retorno e da planilha de não baixados. O método FreeFile, olha só, o i agora vale 1. Então ele atribuiu o meu arquivo, que está nesse caminho, para a minha variável i. Data de processamento vai ser hoje, 7/11, e a interação está definida como falso. Observe que está desligado. Coloquei o cursor na célula 1. A interação está desligada? Está. Então ele não mostra a mensagem para o usuário. Agora com esse comando ele vai pegar a minha variável L que está vazia, observe, e vai alimentar com a primeira linha do meu arquivo. L então é igual a 150 posições e o tipo do documento é igual a 2. Se nós analisarmos aqui esse nosso arquivo, vamos colocar aqui na nossa janela de verificação imediata o L. O L é o meu cabeçalho. Então, se
a primeira letra for igual a A, então observe que ele colocou aqui, primeira letra do meu arquivo é um A. Então ele vai processar, só que isso deve ter um erro. Deixa eu dar uma olhada aqui, eu vou fechar. É o tipo F que eu preciso processar. Então nós vamos fechar isso aqui e nós vamos analisar aqui. Se a primeira letra é F e se a primeira letra é diferente de Z ou vazio, então ele vai processar. Agora sim. Então vou colocar um breakpoint aqui e nós vamos pular toda essa fase agora até lá embaixo. F3, importa retorno e eu vou abrir o meu documento de texto. E a partir desse momento ele vai ver que não é o final do arquivo. Não vai ligar a interação e observe que o meu L, que é o cabeçalho, agora vai virar a primeira linha do primeiro F. Colocou aqui no tipo, meu tipo do documento N. Então ele vai verificar. A primeira letra F? É. Então ele vai executar. E vai começar a análise. Observe, é diferente de N? Não. Então o número do doc está certinho. Se o tipo for igual a N, então ele vai pegar o CPF e vai colocar esse valor aqui na minha célula, observe. Que é o tipo, lembra o tipo 00 ou o tipo 31? Ele vai vir aqui na posição 68, duas casas, ou partir da posição 66, duas casas, se o tipo do documento aqui for S. Vamos colocar aqui um S. Legal, então vamos lá. Minha célula, ele vai colocar aqui a variável data de processamento, depois o valor dividido por 100, tipo de documento e por último o CPF. Essas minhas informações são da primeira linha do arquivo. Completou? Vou tirar esse breakpoint, vou colocar aqui depois no close e vamos executar com Ctrl F8 algumas vezes. Observe, 1, 2, 3, 4. Então ele está fazendo agora tudo certinho. Eu posso tranquilamente pressionar a tecla F5 e deixá-lo fazer toda a importação dos 12.000 registros rapidamente. Fechou o arquivo, trocou a mensagem para o usuário, observe. E aí ele vai colocar os títulos. Ele vai colocar os meus títulos lá na outra planilha. Note que ele está fazendo isso aqui. Essa rotina é ótima para muitas colunas quando você tem que transportá-las. E aí, aqui ele vai fazer a diferença. Veja só, o tipo de célula é diferente de 0 ou diferente de 31? Não, então ele vai pular para a próxima célula. Fazendo tudo isso, ele vai vir até aqui e vai colocar o cursor na minha planilha WNB. Colocou, inicializou a minha variável banco, selecionou todos os meus dados, veja que não tem nenhum tipo de documento que deu erro, vai pintar a minha borda. Pintou todas elas, selecionou os dados e agora ele vai colocar o cursor aqui 2 linhas abaixo dos meus dados e escrever valores não debitados do banco que eu não identifiquei. Toda a coluna, selecionou os meus dados, colocou a fonte como bold, tamanho 11, e aí ele vai formatar os números da coluna B, observe coluna B, valor monetário, coluna E, ele vai formatar como CPF, selecionou os meus dados e vai apresentar a mensagem para o usuário. Ufa, nós conseguimos incluir a rotina para a importação do meu arquivo de texto. Esse layout é importante que você observe. Agora, se nós somarmos aqui, observe, nós temos os valores aqui dos nossos recebimentos. Se nós percorrermos aqui a planilha, você vai ver que ele está com os valores idênticos e iguais. Você vai poder fazer o download disso lá no meu blog, lá no sigonerd.com. Procure na parte de cima da tela o item Downloads ou Apostilas do Nerd para que você possa fazer o download. Realçando, tenho cursos com certificados. Se você tiver interesse, acesse meu portal de treinamento cursos.alessandrotrovato.com.br. Na próxima aula, nós vamos fazer a comparação entre esses dois valores. Então, prepare-se porque tem muito VBA nessa sequência de aulas. Grande abraço, nos vemos então lá no nosso próximo domingo. Até lá!